Bom dia, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Nós estamos aí para a nossa terceira videoaula, dando continuidade aí ao nosso conteúdo do primeiro ano. E agora nós vamos estar falando um pouco aí dessa dinâmica do mercado, como é que as empresas buscam aí a melhor forma para conquistar esse mercado. Então, nós vimos aí a linha de produção, vimos o sistema de produção, vimos as teorias de produção, os tipos de indústria, né? Chegamos até no mercado. Então, esse mercado hoje, do século XXI, ele, por trás dele nós temos aí um capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Então, nós vamos falar um pouco hoje desse capitalismo financeiro e uma das suas características é a questão do monopólio, né? Que as empresas buscam hoje ter um controle maior desse mercado, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês o que seria mais ou menos o que a gente vai estar fazendo nessa aula, né? Essa fase atual, a chamada de capitalismo financeiro, é operada pelo meio informacional. Então, hoje, esse capitalismo ele funciona também de uma forma mais efetiva e intensiva, é porque nós temos aí uma tecnologia que é a internet, né? Que é um fluxo de informações rápidas que facilita, né, essa dinâmica desse capitalismo financeiro. Ou seja, o dinheiro ele está circulando em todo o mundo, né? Por isso que é um mundo, nós falamos no início do ano, né, do mundo sem fronteiras aí, dessa globalização, tá bom? Então vamos lá. É importante a gente ter aí o conceito, o que é capitalismo financeiro. Eu coloquei aqui um conceito simples. Capitalismo financeiro pode ser definido pelo controle e monopólio exercido por algumas empresas em determinados ramos comerciais. Mas para entender esse processo, eu coloquei aqui embaixo uma imagem de 4 termos: capitalismo comercial, revolução industrial, capitalismo industrial e o liberalismo, né? Todos esses capitalismos ligados aí a essa dinâmica liberal. Lembrando que nós tivemos o mercantilismo, né, as grandes navegações, as metrópoles e colônias, onde se fortaleceu o capitalismo comercial, as trocas comerciais. Depois, com a chegada da Revolução Industrial no século XVIII, a indústria passou a ser a bola da vez. Então, o capitalismo industrial se fortaleceu e aí é esse capitalismo industrial que vai expandir, né, para uma questão do liberalismo do mercado. Então, esse liberalismo aí significa que as empresas vão buscar uma forma melhor de ganhar, de lucrar, né, e de dominar esse mercado, ok? Então, as empresas passam a ter mais autonomia, elas passam a ser mais livres, né, para dinamizar esse mercado aí. E aí, um dos agentes que vai aparecer agora nessa linha de transformação são os bancos, né? Por isso que nós vamos sair desse capitalismo industrial e com a chegada dos bancos, esses bancos passam a financiar esse processo industrial, esses bancos passam a investir nesse sistema de produção e fortalece aí essas ideias do liberalismo. É isso. E uma das coisas mais marcantes nesse liberalismo aí é que a partir do momento que os bancos investem, né, os mercados passam a expandir. E uma das características marcantes desse liberalismo, no início dele, é a questão das bolsas de valores. Então, passa a ser o maior símbolo desse capitalismo financeiro. As ações, os juros, né? Agora a moeda da vez agora são os juros entre os bancos e as empresas, é isso? Mas o mercado ao consumidor também. Então, a bolsa de valor, né, passa a ser o maior símbolo desse capitalismo financeiro, atualmente também, ok? O que seria esse monopólio então? Eu coloquei aqui uma imagem de um grande empresário aí, né,
um banqueiro dominando aí várias instituições, não é isso? Então, ou seja, mono, uma pessoa que passa a controlar vários segmentos, né? Então ela passa a centralizar, ela passa a ter maior poder no mercado. Então, o conceito que eu coloquei aqui, ó, é uma condição do mercado caracterizada pelo controle, por um só vendedor, por uma só empresa, né, dos preços, das quantidades de bens ou serviços oferecido aos consumidores. Então, esse monopólio é resultado agora dessa economia liberal. Mas ao mesmo tempo, aquela coisa da livre concorrência, que o capitalismo prega, ficou aí um pouco contraditório, né? A ideia agora das empresas é controlar, é centralizar, é diminuir essa concorrência, ok? Então, nós temos aqui algumas modalidades dessas ações que as empresas fazem hoje para controlar o mercado, né? Nós temos aqui 3 modalidades com seus conceitos. Eu fiz aqui alguns exemplos, né? Como é que funciona essas modalidades. Então vamos começar pelo cartel. Eu coloquei aqui que são empresas de um mesmo ramo que se associam para evitar a concorrência, olha aí, ó, dividindo os mercados. Mais uma vez, ou seja, né, o capitalismo prega a livre concorrência. Aqui, a forma que ele está dominando, controlando, expandindo o mercado é diminuir a concorrência. Então, esse acordo entre as empresas, né, é um acordo que geralmente são acordos de preços. Por exemplo, eu vou dar exemplo aqui para vocês, ó, o que seria o cartel, olha lá, ó, o mesmo slidezinho agora ampliado, que fala aqui, ó, supõe-se que a Petrobras, Ipiranga e o ESSO combinem quanto cobrarão pelo preço da gasolina. Então, ou seja, há um acordo entre eles sobre o preço da gasolina e o consumidor fica refém dessas empresas. Por quê? Porque existe um acordo entre elas. Então, elimina a concorrência e tira do consumidor a questão de escolher, a questão da escolha, né, do produto. Então, o consumidor passa a ficar refém dessas empresas, né, e fica com dificuldade aí de encontrar um preço mais barato, ok? Então, o cartel é um acordo e as empresas, cada uma delas tem a sua autonomia, são independentes. Um acordo, muitas vezes, é um acordo verbal. A segunda modalidade é chamada de trust. As empresas absorvem os seus concorrentes, né, do mesmo ramo. Por exemplo, o Carrefour, quando veio para a Grande BH, ele foi anexando os supermercados menores, o Champion, o Bon Marché, o Mineirão e outros, né? Então, o Carrefour foi comprando esses supermercados, né? Geralmente são chamadas de concentrações horizontais, ou seja, quando uma empresa vai absorvendo empresas menores e do mesmo ramo para controlar aquela fatia daquele segmento, né? Por exemplo, nós temos hoje, não é só o Carrefour, então não tem como o Carrefour ser monopólio hoje, mas nós temos um oligopólio nesse segmento. Nós temos algumas marcas importantes que controlam esse segmento aí de supermercado, né? Você tem o Carrefour, você tem o Verde Mar, você tem o BH, então você tem outras marcas que passam a fazer parte desse oligopólio, 3 ou mais empresas controlando esse segmento. Então veja só, o trust, então, eu coloquei aqui, ó, ampliando novamente o slide do trust, é fusão entre empresas para o controle total de uma mercadoria ou de um ramo da economia. Estou colocando aqui, ó, um exemplo de uma multinacional brasileira que nasceu dessa fusão entre Sadia e Perdigão, que hoje é chamada de Brasil Foods. A Brasil Foods, ela surgiu de uma forma para controlar aí um ramo da economia, mas principalmente para se fortalecer no mercado externo, né? Tanto a Sadia como a Perdigão. Foi uma jogada
inteligente dos donos da Sadia e Perdigão de criar essa fusão para se fortalecer as duas empresas e ter um ramo na economia, principalmente no mercado externo. Então hoje a Brasil Foods é uma empresa, hoje nós podemos falar que é o holding que controla aí Perdigão, Sadia e outras empresas também desse mesmo ramo, ok? Então também essa é a segunda modalidade. A questão do holding, o holding são empresas financeiras, então elas não têm linha de produção, elas não têm esteira, elas não têm operário, elas têm lá o que? São gestores que ficam controlando, fazendo a gestão dos complexos industriais, né, de outras empresas que pertencem a esse grupo. Então você passa a controlar várias empresas através de um controle acionário. Então o holding é um resultado desse capitalismo financeiro, principalmente lembrando que as bolsas de valores, né, é o símbolo desse capitalismo. Então você passa a ter aí um mercado acionário onde as empresas passam a adquirir essas ações e controlar o segmento, ok? Por exemplo, eu estou dando exemplo aqui do holding, olha lá, ó, é uma sociedade gestora de participações sociais que administra conglomerados de um determinado grupo. Aí eu coloquei aqui como exemplo a Unilever. Olha quantas empresas que a Unilever tem a gestão. Então aqui, ó, é o holding e aqui são os complexos industriais que produzem esses produtos. Quem controla todas essas empresas é a Unilever, ok? Então, voltando lá, nós temos 3 modalidades, todas as 3 têm o seguinte objetivo: ter o maior controle do mercado, ok? Agora, veja só, isso é muito bom para a empresa, né? Quem perde muito com isso é o consumidor. Então, o fato 2 aqui, eu estou colocando uma coisa que pertence ao Brasil, né? Isso acontece no mundo todo, essas expansões dessas empresas, esses acordos, né? Cartel, trust e o holding. Mas aqui no Brasil, nós temos uma instituição que é o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Esse CAD é uma autarquia federal vinculada aí ao Ministério da Justiça. Esse CAD, ele tem o objetivo dele é fiscalizar, né, esses acordos, essas fusões, principalmente aí, né, que há uma preocupação de diminuir um pouco a questão desses monopólios. Então, a competência do CAD é prevenir e reprimir as infrações contra a ordem econômica. Que ordem econômica é essa, né? Aquelas que infringem aí, principalmente o consumidor, que está tirando do consumidor o poder de escolher. Então, ó, quando fala aqui, ó, orientado pelos ditames lá, ó, constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência em função social da propriedade. Então, a partir do momento que esses monopólios passam a dificultar essa liberdade de iniciativa e de livre concorrência, né, e passa aí a ser um abuso ao poder econômico, então o CAD tem essa função de atuar, de impedir, né, em defesa do consumidor. Então, galera, essa foi a nossa terceira videoaula aí, referente aí à questão do capitalismo financeiro, a sua dinâmica, o monopólio, né, os seus impactos e a questão principalmente aí desse órgão que hoje é uma autarquia federal, que controla, que fiscaliza aí esses tipos de acordo no mercado. Um grande abraço, até a próxima aula, tá bom? Fica com Deus aí.